E aí, tudo bem com você? Eu sou Bruno Zoc, aqui da Potencialmente Academia Cerebral, e hoje eu trouxe um tema muito interessante para a gente conversar nesse vídeo. A gente vai falar sobre TOC. O que é esse transtorno? Como é possível tratá-lo? Quais são as causas? Quais são os sintomas? Como ele interfere no funcionamento psicossocial? Vamos lá, vamos falar sobre transtorno obsessivo compulsivo. A primeira coisa importante a ser pontuada a respeito do TOC é que ele é um transtorno que tem muita relação com um transtorno de ansiedade, muita relação com a ansiedade em si. No passado, muitas vezes ele foi colocado nas classificações do DSM, do CID, junto no rol de transtornos de ansiedade. Hoje ele já tem uma diferenciação, já é feito um diagnóstico diferencial que caracteriza ele como transtorno obsessivo compulsivo. Então, apesar de ter todas essas relações com a ansiedade, ele é um transtorno caracterizado por si só, ele possui algumas características ali bastante presentes e bastante definidoras, E é por isso que ele hoje apresenta essa possibilidade de um diagnóstico por si só dentro do TOC. Então o TOC, o transtorno obsessivo compulsivo, ele vai acontecer da mesma forma que é definido, Serão pensamentos obsessivos que podem gerar também pensamentos e comportamentos compulsivos, Então, o que é um pensamento obsessivo? Aquele pensamento que invade a nossa cabeça, aquele pensamento intrusivo que martela ali na nossa mente, sem a gente querer ele lá, Então, a gente não sabe por que ele veio, a gente não sabe por que aquilo toma um grau de importância gigante na nossa cabeça, mas ele não vai embora, a gente não consegue se livrar dele, ele fica lá dentro. E aí vem a parte da compulsão. Muitas vezes as pessoas com esse transtorno precisam realizar alguns rituais mentais ou rituais de comportamento, rituais compulsivos, daí a necessidade de ter que realizá-los para combater essas obsessões e para diminuir as ansiedades que derivam delas. Então você tem, por exemplo, pessoas que apresentam TOC de limpeza. Então qual é o pensamento obsessivo? Sujeira. Qual é o comportamento compulsivo? Limpeza extrema. Uma manifestação de sintoma de TOC muito comum, por exemplo, é a do fechar do carro, Então a pessoa tranca o carro, mas aquele pensamento, será que eu tranquei o carro? Será que eu tranquei o carro? Fica martelando ali e a pessoa tem um ritual, então às vezes checa cada porta mais de uma vez, aperta o botão da chave também várias vezes, e tudo isso para combater essa obsessão, para combater as ansiedades que vêm junto com esses pensamentos obsessivos, Por isso se torna um comportamento compulsivo. Esses comportamentos, muitas vezes nós temos comportamentos compulsivos dessa forma, Deixa eu checar se eu fiz direitinho, deixa eu checar se é isso mesmo, deixa eu fazer isso de novo por garantia. Isso acontece. Quando esse comportamento compulsivo se torna um padrão, quando esse comportamento compulsivo deriva claramente de pensamentos que são obsessivos, pensamentos que não têm muita razão para estar ali, mas que invadem nosso pensamento, e principalmente quando esses comportamentos começam a interferir na nossa rotina, na rotina da nossa família, na nossa dinâmica de socialização, na nossa produtividade, aí nós temos um problema. E aí pode ser o caso de procurar por um diagnóstico de TOC. É importante dizer que não existe uma causa muito bem definida para esse transtorno, não se sabe ao certo o que causa ele. Muitos estudos têm apontado para uma desregulação na atividade serotoninérgica no nosso cérebro, Então, o neurotransmissor serotonina, que a gente conhece que é um ótimo estabilizador de humor, muitas vezes a atividade desse neurotransmissor ela não está ocorrendo da maneira mais eficiente possível no cérebro de uma pessoa com TOC, A gente vai falar mais um pouquinho disso quando for falar dos tratamentos. Mas existem muitos fatores familiares, psicológicos, sociais que podem contribuir para o aparecimento desse transtorno. Lembrando que ele deriva também de transtornos de ansiedade. Então existe inclusive taxas de comorbidade que são medidas e muitas das vezes pessoas que têm uma transtorno de ansiedade generalizada podem ter mais facilidade, vamos dizer assim, em desenvolver um transtorno obsessivo compulsivo. Por isso é muito importante ficar atento a esses comportamentos, ficar atento ao padrão de comportamentos que podem se tornar compulsivos, pensamentos que podem se tornar obsessivos. Esse transtorno, ele geralmente é diagnosticado alguns anos depois do aparecimento daquele primeiro sintoma. Esse é um transtorno que tende a evoluir com o tempo se não é tratado. Então, muitas vezes, hoje eu tive um episódio obsessivo, um pensamento obsessivo e realizei um ritual ali que pode ser encaixado numa compulsividade para me livrar dessas obsessões.
passa um tempo sem isso acontecer, de repente acontece de novo, a frequência com que isso acontecendo vai se tornando mais curta, tudo isso é um processo, demora algumas semanas, alguns meses, às vezes até alguns anos, para que isso atinja o grau de, sim, um transtorno obsessivo compulsivo. Por isso esse diagnóstico ele demora para ser dado em muitos casos e ele é mais presente em adultos ou ali no final da adolescência. Apesar disso, crianças também podem ser diagnosticadas com TOC. Isso é mais raro. Geralmente meninos são mais diagnosticados do que meninas, mas esse é um diagnóstico que, em termos de sexo, em termos de gênero, ele se iguala ali no final da adolescência. Tanto adultos homens quanto adultos mulheres são diagnosticados na mesma proporção. Mas esse é um diagnóstico que pode ser dado a qualquer idade, mas é mais presente aí justamente por essas características que têm que ser analisadas, mais presente na vida adulta da pessoa. Os tratamentos para esse transtorno, eles podem envolver duas vias principais. A primeira é uma via farmacológica, uma via medicamentosa, e a segunda é uma via não farmacológica, uma via na base da psicoterapia. A via farmacológica, ela vai envolver muito o uso de antidepressivos que vão atuar nos mecanismos de recaptação do neurotransmissor da serotonina, né? Então, remédios que vão fazer com que a serotonina fique mais tempo nas fendas sinápticas para que ela seja mais utilizada ali pelo cérebro. Que ela não seja recaptada de uma forma rápida e se esgote esse estoque antes do necessário para a pessoa utilizar e ter esse bem-estar. Então, os remédios eles vão muito nessa linha. Lembrando, né, que a gente nunca deve se automedicar. Tudo isso tem que ser trabalhado junto com o psiquiatra, muitas vezes junto com o neurologista mesmo, e para que se tenha a melhor prescrição e o melhor tratamento. Os tratamentos não farmacológicos, o tratamento não farmacológico, ele é terapia cognitivo-comportamental. Tá? Essa terapia ela vai trabalhar justamente esses aspectos comportamentais e também esses aspectos do pensamento. Então ela vai trabalhar nessas duas frentes, os pensamentos obsessivos, o que gera esses pensamentos obsessivos, quais as razões por detrás disso, quais os ajustes comportamentais e de hábitos que podem ser feitos para combater esses pensamentos e também na parte da compulsividade. Então, por que esse comportamento compulsivo pode resolver esse pensamento obsessivo? De que forma nós podemos trabalhar para diminuir essas compulsões, mas mantendo o grau de alívio da ansiedade gerado pelas obsessões? Muitas vezes, dentro da terapia cognitivo-comportamental, isso é trabalhado por meio de exposições, que não é simplesmente expor a pessoa ao motivo da ansiedade dela, mas é sim trabalhar de forma gradual e lenta alguns mecanismos dessas circunstâncias. Então, trabalhar essa exposição de uma forma lenta, gradual, no passo da pessoa e, ao mesmo tempo, ensinando estratégias e manejos comportamentais para ela lidar com isso, né? Técnicas de dessensibilização, né? Então imaginação e visualização de situações potencialmente aversivas, mas nas quais a pessoa lida bem com isso, nas quais a pessoa se vê tendo uma atitude diferente daquela que motiva o transtorno, certo? Então a TCC ela vai muito nesse caminho, ajustes comportamentais para que se aliviem esses sintomas. Tanto a abordagem farmacológica quanto a abordagem psicoterapêutica por TCC, elas são padrão ouro, no caso da intervenção no TOC, né? Então, sabe-se que elas podem sim trazer resultados muito expressivos para uma pessoa que está em sofrimento com esse transtorno. Bom, a gente passou por um conteúdo extenso até chegar aqui. Como última mensagem, é importante a gente ficar muito atento, né? Nós mesmos quanto a nós, mas a escola no caso de crianças, os pais no caso de crianças, tanto pensamentos, né, que a gente vê que tem invadido a nossa mente, tem sequestrado a nossa produtividade, tem sequestrado os nossos pensamentos habituais, que não tem muita razão de ser, causam algum desconforto, são pensamentos ansiosos, mas que não encontram muitos motivos na vida prática. Então, assim, ficar muito atento à gênese desses pensamentos, ao aparecimento deles, né, se há um motivo por detrás, se não há. E, por outro lado, ficar muito atento também ao aparecimento desses comportamentos compulsivos, né? Então, quando eu começo a perceber que ter esses rituais, que ter esses comportamentos está me prejudicando, está prejudicando meu trabalho, minhas relações sociais, minha produtividade, meus estudos, ter um olhar direcionado para isso, fazer essa boa análise, isso é muito importante. Para os pais e para as escolas, principalmente, fica o recado. Fiquem de olho nesses comportamentos e nos rituais dos seus filhos.
Muitas vezes os pais têm aquela coisa, é tão bonitinho, ó, ele senta na mesa e ele tem que fazer isso porque senão ele não come, então ele é tudo super comportadinho. Calma, vamos analisar o que disso tem realmente uma educação ou só um ritual que traz um conforto momentâneo ali, existe uma razão para ser, e o que já está entrando numa via mais compulsiva, né? É uma linha muito tênue muitas vezes e a gente tem que ficar muito atento a isso, porque como eu disse, o toque ele é um transtorno que pode ter uma evolução com o tempo se não é tratado, mas quando é tratado precocemente, a taxa de sucesso do tratamento também é muito alta, né? Então, pais, não reforcem comportamentos compulsivos, extremamente ritualísticos nos seus filhos, tá? Fiquem de olho para ver se isso tem função de ser ou se isso já está exagerado. E por fim, não tenha medo, não tenha receio, não tenha vergonha de procurar ajuda, seja psiquiátrica, médica, seja psicológica. Como eu falei e vou reforçar mais uma vez aqui, esse é um transtorno que tem uma excelente taxa de sucesso de tratamento quando é tratado precocemente. No aparecimento dos primeiros sintomas, busque ajuda, busque conversar com seu psicólogo, busque conversar com seu psiquiatra, para que se ensaiem algumas intervenções e você possa sair dessa dinâmica que muitas vezes o transtorno impõe ali, tá? Então não tenha vergonha de buscar ajuda, fique atento aos seus pensamentos, fique atento a esses comportamentos, veja quando eles não estão se tornando mais funcionais, quando eles estão sequestrando muito do seu tempo e da sua energia por um simples alívio de ansiedade, né? Muitas vezes eles não são nem práticos de serem feitos ali. E busque ajuda quando perceber que isso já não está mais funcional e quando isso tem te causado sofrimento, tá? Nós aqui da Potencialmente, assim como diversos outros profissionais da psicologia e da medicina, vamos ficar muito felizes em poder te ajudar com isso. Se você gostou desse vídeo, se você gosta desse conteúdo, curte o vídeo aqui, segue a gente nas redes sociais, se inscreve no nosso canal no YouTube, tudo isso ajuda a gente muito, tá? E é sempre muito legal vir aqui conversar com você, eu particularmente gosto bastante, gosto quando a gente engaja na discussão, e esse é o objetivo, tá certo? A gente se vê na semana que vem, e é isso. Um abraço, até a próxima.